Olá, sou a professora Rejane e estudaremos a cotangente no ciclo trigonométrico. Lembrando, para cada arco X, o ciclo associa um ponto com coordenadas AB do plano cartesiano, chamado de extremidade do arco X. Então, aqui nós temos o arco X, a extremidade aqui, o ponto P, e lá na tangente ao ciclo, um eixo paralelo ao eixo do X, aonde esse ponto encontra esse eixo, é chamado então de valor M, né? Esse valor M aqui é um valor aqui em X. Tá? Então, esse arco que aparece aqui é o mesmo arco X que a gente tem aqui do outro lado. Então, a cotangente, né? Se eu tenho aqui o arco X, este é o cateto adjacente ao X e este é o cateto oposto, e aqui é a hipotenusa. Então, esse valor aqui é 1, porque é justamente o raio do nosso ciclo trigonométrico. Então, a gente tem a cotangente de X é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. M sobre 1, que é igual ao próprio valor M. Então, M representa aqui a cotangente de X, desse arco X. E esse é o chamado, então, eixo das cotangentes. Cotangente dos arcos notáveis. Então, por exemplo, o arco π sobre 6. Então, a cotangente de π sobre 6 é o cosseno de π sobre 6 dividido por seno de π sobre 6. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. E o seno vale 1/2. Divisão de frações, copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. 2 simplifica com 2 e obtemos o valor raiz de 3, que é esse comprimento todo aqui. É o valor aqui de x, né? Raiz de 3, um número maior do que 1, porque 1 é exatamente o raio aqui desse ciclo. Então, é a projeção que a gente faz desse arco π sobre 6 lá naquele eixo chamado eixo das cotangentes. Então, em π sobre 6, a cotangente vale raiz de 3. Em 5π sobre 6, o que a gente tem? A projeção lá para o lado dos negativos. Então, nós teremos o mesmo comprimento raiz de 3, só que agora para o lado dos negativos. Então, vale menos raiz de 3. Em 7π sextos, mais, porque é o mesmo do π sextos, a cotangente, e 11π sextos, a cotangente é a mesma de 5π sextos. Para o arco π sobre 4, cotangente de π sobre 4 é cosseno de π sobre 4 dividido por seno de π sobre 4. Cosseno vale raiz de 2 sobre 2 e seno também. Então, a cotangente vai valer
1. Então, a gente faz para o arco aqui, π sobre 4, a projeção lá no eixo das cotangentes, encontramos o valor 1. Se a gente fizer aqui, projeção em x, tem que dar exatamente aqui no valor 1. No caso de 3π quartos, a projeção será simétrica, o valor, porém negativo. Em 5π quartos, vai lá para os positivos, terceiro quadrante, e no quarto quadrante é igual ao segundo, negativo também. E o arco π sobre 3. Então, se a gente tem cotangente de π sobre 3, é cosseno de π sobre 3, dividido por seno de π sobre 3. O cosseno é 1/2 e o seno, raiz de 3 sobre 2. Então, nós teremos 1/2 vezes 2 sobre raiz de 3. Simplifica aqui, 1 sobre raiz de 3. Multiplicamos numerador e denominador por raiz de 3. Teremos raiz de 3 sobre 3. Então, este é o valor da cotangente para π terços. Para 2π terços, lá no segundo quadrante, será simétrico o valor, porém negativo. Em 4π terços, vai ser o mesmo do π terços, cotangente vale raiz de 3 sobre 3, e para o 5π sobre 3, que está no quarto quadrante, vai ser também menos raiz de 3 sobre 3. A cotangente, como a gente pode observar, cosseno sobre seno, é o contrário da tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Então, na aula de hoje, estudamos, dentro das funções trigonométricas, a cotangente no ciclo trigonométrico e a imagem da cotangente dos ângulos notáveis e seus representantes. Era isso, então, a nossa aula. Até a próxima!